Olá, eu sou a Yasmin e nós vamos falar sobre síndrome de Turner e alterações auditivas centrais. A síndrome de Turner é uma condição genética que afeta apenas meninas que têm a falta parcial ou total do cromossomo X. Essa condição pode ter algumas características, como estatura baixa, o pescoço mais longo ou curto, atraso no desenvolvimento dos ovários e pés e mãos inchados ao nascer. Nós iremos falar sobre uma paciente do sexo feminino de 17 anos que se queixa de não entender o que as pessoas estão dizendo em lugares barulhentos. Ela foi diagnosticada com síndrome de Turner aos 10 anos, ela faz acompanhamento com endocrinologista e faz reposição hormonal de estrógeno. Não tem histórico de infecção de ouvido recorrente e relata dificuldade de concentração auditiva e fadiga mental no final do dia. Ela tem estatura de 1,42 m de altura, tem o pescoço curto, uma linguagem preservada, porém discretamente monótona. O nosso objetivo nesse trabalho é analisar as alterações do processamento auditivo central em uma paciente com síndrome de Turner, relacionando suas queixas funcionais aos achados clínicos, genéticos e fisiológicos, bem como as evidências científicas disponíveis. Meu nome é Erickson e eu vou falar um pouco sobre a metodologia que utilizamos para fazer esse trabalho, que foi a partir de artigos científicos, trabalhos e pesquisas acadêmicas em relação à síndrome de Turner com processamento auditivo em relação à deficiência que a síndrome de Turner causa por conta da falta do cromossomo X. E através dessas consultas, pesquisas e artigos científicos, chegamos a uma análise crítica de dados que chegamos a uma comparação em evidências científicas em relação ao nosso caso clínico. Eu sou a Ramile e vou falar sobre os resultados e análises. Dentro da nossa pesquisa clínica, chegamos ao resultado que a ausência parcial ou total do cromossomo X pode causar impactos significativos, tanto no desenvolvimento do sistema nervoso central, quanto na função neurosensorial auditiva. Isso acontece porque o cromossomo X contém genes fundamentais para o neurodesenvolvimento e estudos nacionais mostram que essas alterações podem afetar diretamente regiões auditivas do cérebro, como o córtex temporal superior, bem como áreas relacionadas à atenção e à memória auditiva. Como resultado, a capacidade de suprimir sons de fundo fica prejudicada, e o que explica a dificuldade para entender a fala em ambientes ruidosos, mesmo quando a audiometria está normal. E também dentro de um artigo científico que usamos para chegar nesse resultado, encontramos uma tabela onde informa que em crianças há uma recorrência maior de otites. E em adultas, certas características tendem a ser diferentes, refletindo mudanças ao longo do desenvolvimento. E também, na análise desse nosso estudo, chegamos ao resultado que para confirmar o mosaicismo cromossômico na síndrome de Turner, além do cariótipo convencional, podem ser utilizados métodos laboratoriais mais sensíveis, como a hibridização in situ fluorescente, que é o FISH, o Array-CGH, hibridização genômica comparativa em microarranjos e MLPA, e a análise de diferentes tecidos corporais, como sangue, mucosa oral e a pele. Realizando esses exames laboratoriais mais sensíveis, a identificação do mosaicismo pode modificar a interpretação clínica. Pacientes com mosaicismo geralmente apresentam formas mais leves da síndrome, com características femininas parcialmente preservadas, melhor crescimento e menor comprometimento auditivo central, em comparação com aquelas que possuem uma monossomia completa. Assim, confirmar o mosaicismo contribui para um prognóstico mais preciso, auxilia no planejamento do acompanhamento multidisciplinar. E dentro dessa análise, com esses exames laboratoriais mais sensíveis, também chegamos à conclusão
que a pesquisa em que embasamos o nosso caso clínico ficaria mais completo se fossem usados esses métodos para um resultado muito mais preciso. E também, para melhorar essa pesquisa, seria interessante usar representação de situações reais com essas pacientes, como compreensão de falha em ambientes barulhentos e aplicar métodos estatísticos mais adequados, para obter resultados mais claros e aplicáveis. Essas mudanças tornariam as pesquisas mais fortes e ajudariam a entender melhor como a falta do cromossomo X afeta a audição na síndrome de Turner. Bom, vou falar um pouco agora sobre a discussão dos artigos científicos, do caso clínico, em relação à nossa discussão que é em relação à deficiência auditiva que a síndrome de Turner causa nas pacientes diagnosticadas. Que a avaliação auditiva central em pessoas com síndrome de Turner é importante porque essas pacientes apresentam maior risco de alterações na via auditiva central. Mesmo com geometria normal, podem existir dificuldades na modulação do som, detectação de sinais em ambientes ruidosos, vulnerabilidade à fadiga auditiva e à prebialgusia precoce. E a implicação desse trabalho e das pesquisas que nós obtivemos até o momento, reforça a importância de avaliar o processamento auditivo central em pacientes com síndrome de Turner, que assim a paciente e as pessoas que estiverem acompanhando ela conseguem identificar precocemente e fazer a avaliação com o WAVE, que é um indicador funcional que facilita muito o diagnóstico e identifica mais brevemente essa disfunção auditiva. E agora sobre as limitações, em relação ao trabalho todo, é bem escasso em relação à literatura ainda sobre a síndrome de Turner e essa relação com o processamento auditivo, pois a gente, aprofundando mais, a gente não conseguiu encontrar tantos dados assim em relação que pudessem contribuir mais com o nosso trabalho e enriquecer mais os dados das nossas informações. Oi pessoal, eu sou a Gabriele e hoje eu vou falar sobre os resultados da audiometria e do WAVE. No estudo que analisamos e explicamos por que a paciente tem queixa auditiva, mesmo tendo limiares normais. Primeiro, a audiometria mostrou que ela escuta normalmente, ou seja, o ouvido dela detecta o som sem problema. Nesse gráfico que nós estudamos, dá para ver claramente que uma parte tem os valores da paciente, né, que é do WAVE, e no outro tem um grupo de controle. No da paciente tem valores menores e já no grupo de controle tem valores mais altos, que é o esperado em pessoas sem alterações. Então, mesmo escutando bem, a paciente tem dificuldade porque ela consegue filtrar e organizar os sons direito, especialmente no barulho. Por isso, ela relata queixa auditiva mesmo com audiometria normal. Bom, e nós concluímos que analisando o que os pacientes de síndrome de Turner podem sim apresentar alterações no processamento auditivo central, mesmo quando a audiometria está normal. Os objetivos do estudo foram alcançados ao relacionar o caso clínico com dados científicos, mostrando que a perda parcial do cromossomo X pode afetar mecanismos neurosensoriais e prejudicar a compreensão da fala no ruído. Por isso, o trabalho destaca a importância de incluir avaliações centrais e referentes no acompanhamento de pacientes com síndrome de Turner, garantindo uma abordagem mais completa e sensível às queixas funcionais. Bom, agora eu vou falar sobre as contribuições e próximos passos em relação ao caso clínico e em relação à síndrome de Turner e ao processamento auditivo, que reforça que a audição central pode estar alterada mesmo com limiares normais, pois os exames provam isso. Os exames que nós apresentamos aqui são complementares em relação ao diagnóstico, pois as evidências e importância do WAVE, as avaliações do processamento auditivo central no acompanhamento clínico é importante, pois assim a gente tem o acompanhamento clínico da paciente e o desenvolvimento também desse processamento auditivo, inclusive a investigação das amostras maiores para esse diagnóstico auxiliam bastante
para tratamento e auxílio fonoaudiólogo, para desenvolvimento de protocolos específicos para que seja possível o tratamento e identificação mais breve desse processamento auditivo. E por fim, nós agradecemos primeiramente a Deus por ter nos guiado durante toda essa trajetória, aos nossos pais pelo apoio e incentivo incondicional e aos nossos professores que nos ajudaram e dedicaram do seu tempo e da sua paciência para a contribuição do nosso trabalho.